Olá, estudante do sétimo ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nessa aula, vamos retomar um pouco sobre a resolução de expressões numéricas. É isso mesmo, né? Aquelas expressões com parênteses, colchetes, chaves, envolvendo também as 4 operações com números inteiros. Vamos lá? O objetivo principal dessa aula é resolver as expressões numéricas envolvendo as operações com números inteiros, né? Como nós já trabalhamos com o conjunto, com as operações, vimos, né, que nós temos aqui algumas regras e agora a gente vai aplicar na resolução das expressões. Então vamos pensar um pouquinho. Você lembra como se faz as operações envolvendo os números inteiros e como resolver uma expressão numérica? Existem a ordem adequada para resolver cada operação que aparece na expressão. A gente vai retomar isso, tá? Mas o que significa? O que é uma expressão numérica? Vamos retomar isso, né? Expressão numérica é quando eu tenho um conjunto de operações, quando envolvo várias operações envolvendo aí um determinado conjunto numérico. Então, antes a gente vai recordar alguns conceitos sobre adição, subtração, divisão e multiplicação dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros é formado pelos números positivos, números negativos e representado pela letra Z maiúscula, né? Conforme essa representação que eu coloquei aqui para vocês. Não podemos esquecer que ele é um conjunto infinito. Quando eu estou somando ou subtraindo, o que acontece, né? Se os sinais forem iguais, o que eu faço? Eu vou somar os dois termos e repetir o sinal, né? Se os dois sinais forem positivos, eu mantenho o sinal positivo. Caso contrário, né, os dois sejam negativos, eu mantenho o sinal negativo. E se os sinais forem diferentes, o que eu faço, né? Eu vou fazer a diferença, né? Eu vou diminuir um pelo outro e conservar o sinal do número que tem maior módulo, né? Aquele número maior, tá bom? Em relação à multiplicação e divisão, não podemos esquecer, né, que quando eu tenho dois números com sinais iguais, o resultado fica positivo, tanto na multiplicação quanto na divisão. E se os números tiverem sinais diferentes, o resultado se torna negativo. Regra válida tanto para a multiplicação quanto para a divisão. E agora, né? Para resolver uma expressão numérica, a gente precisa obedecer uma ordem estabelecida aí para as operações. Vamos lá? E qual que é essa ordem, né? Primeiro, o que eu resolvo numa expressão? Primeiro eu preciso resolver as potenciações e as raízes quadradas na ordem que elas aparecem. Se aparecer primeiro a potência, eu resolvo a potência. Se aparecer primeiro a raiz, eu resolvo a raiz e assim por diante. Depois eu vou para as operações básicas, né? Primeiro a multiplicação e a divisão, na ordem que elas aparecem também. E por último, por fim, né, na hora de resolver uma expressão, eu vou resolver as adições e as subtrações, tá? Na ordem que elas aparecem também. Então eu tenho aqui um exemplo, né, para mostrar para vocês, uma expressão em que nós temos potência, raiz, multiplicação, adição e ainda uma divisão, né? Vamos então respeitar a ordem. Primeiro, potência e raiz. Então, 2 ao quadrado é 4 e raiz quadrada de 36 é 6. Já eliminei a primeira parte, já resolvi a potência e a raiz. Agora, eu preciso resolver as multiplicações e divisões. Então, nós temos aqui 4 vezes 3, que é 12, mais 8 divididos por 2, que é 4. E aí, repito, né, o restante aqui da expressão. Então, nós temos 12 mais 4 é 16, menos 6 resulta em 10. É fácil, né? Não é difícil a partir do momento que você consegue seguir rigorosamente e respeitar as regras, beleza? E quando a expressão traz parênteses, colchetes e chaves, né? Ela fica um pouco mais trabalhosa para resolver. O que eu tenho que fazer? Primeiro, resolver o que está dentro dos parênteses. Num segundo momento, eu vou resolver o que está dentro dos colchetes. E, por fim, né, no final, vou resolver o que está dentro das chaves. Então, muito importante seguir essa regra também. Se você não seguir, é bem certo que o seu resultado não estará correto. Um exemplo, né, de uma expressão com esses símbolos. Então, nós temos aqui parênteses, colchetes e chaves.
Primeiramente, resolvemos o que está dentro dos parênteses, né? Nesse caso é 15 menos 7, que por sua vez é 8. Então, repito toda a expressão, 3 mais, abre chave, 5 menos, abre colchetes, 14 mais o resultado de 15 menos 7, que é 8, fecho colchetes, mais 8, fecho as chaves. Muito importante que na hora que você estiver representando, se você abriu, você tem que fechar. Tem um parênteses abrindo, tem que ter um parênteses fechando e assim por diante. Agora resolvemos, né, o que está dentro dos colchetes. Nesse caso, né, eu tenho 14 mais 8, que resulta em 22. Então, nós temos aqui agora a chave com 5 menos 22 mais 8. Então, resolvemos agora o que está dentro das chaves, né? Podemos fazer primeiramente 5 mais 8, que é 13, e subtraímos o 22. 13 menos 22 é menos 9, né? Então, nesse caso, eu tenho 3 mais menos 9, pensando no dinheiro, como se eu tivesse 3 e estivesse devendo 9. O resultado, menos 6. Viram que nós precisamos seguir rigorosamente a regra de resolução. Quem que eu resolvo primeiro? Sempre é importante você retomar e lembrar dessas regrinhas, dessa ordem adequada para resolver as expressões. Vamos praticar um pouquinho? Então, o que vocês vão fazer nesse exercício? Para cada sentença abaixo, escreva uma expressão matemática. Então, vocês vão olhar cada uma desses itens, no caso, né? E vamos representá-las por meio de uma expressão. Qual que é a primeira? Letra A. Triplo de 45 menos 31. Letra B. 15 vezes 12 menos 75. Letra C. 5 vezes a diferença entre 9 e 4. E letra D. 4 vezes a soma de 15 com uma dúzia. Olha só, vocês vão traduzir isso para matemática, vão representar cada uma dessas frases, né, por meio de uma expressão. Então é com vocês.
E aí, vamos fazer a correção? Então, a ideia era, né, cada um desses itens ser representado por meio de uma expressão. Traduzir, né, da língua portuguesa para a linguagem matemática. Então, veja bem. O que significa o triplo de 45 menos 31? O triplo de 45, 3 vezes 45, menos 31. Formamos uma expressão, né? Para resolvê-la, primeiro a multiplicação, 135 menos 31, que resulta em 104. Né? Aproveitamos e já resolvemos, né, a expressão que foi usada para representar o item A. O item B, 15 vezes 12 menos 75. Resolvemos primeiro a multiplicação, 15 vezes 12, 180, menos 75. Resposta, né, resultado, 105. Letra C. 5 vezes a diferença entre 9 e 4. Notem que nesse caso, para representar a diferença, eu precisei colocar um parênteses, né? Não tinha como, se eu deixasse sem o parênteses, ia ficar uma operação inadequada, né? Não teria muito certo o que eu teria que resolver primeiro. Então, nesse caso, resolve primeiramente o que está nos parênteses, que é a diferença de 9 e 4, que por sua vez é 5, e multiplicamos por 5, né? Nesse caso, temos como resultado 25. Letra D. 4 vezes a soma de 15 com uma dúzia, né? A soma de 15 com 12. Também tive que utilizar os parênteses aqui. Ficaria estranho se eu deixasse sem, né? A resposta não seria adequada de acordo com o que estava sendo pedido. Então, primeiramente, resolvo o que está dentro dos parênteses, 15 mais 12, 27, e multiplico por 4. Resultado, 108. Beleza? Vamos para o praticando 2. Agora você vai usar todas as regras que nós vimos anteriormente para resolver cada uma dessas expressões. É com vocês.
E aí, conseguiram resolver cada uma das expressões? Lembrando, né, que a gente precisa ter muito cuidado com a ordem do que a gente vai resolver primeiro. Então, tem a ordem das operações, tem a ordem do que está nos símbolos, né, nos parênteses, colchetes e chaves. E a gente não pode esquecer. Então, vamos resolver a primeira. Então, nós temos aqui 25 menos, abre colchetes 10, mais abre parênteses 7 menos 4, fecha parênteses, fecha colchetes. Lembrem, abriu, tem que fechar. Nunca pode ter um parênteses, um colchete, uma chaves aberto sem ter o fechamento, tá bom? Então aqui, primeiramente, o que está dentro dos parênteses, que é 7 menos 4, né, por sua vez é 3, né, já reduzimos, ficou 25 menos 10 mais 3. Agora resolve o que está dentro dos colchetes. Então 25 menos 10 mais 3, 13. 25 menos 13 resulta em 12. Resolvemos já a letra A, bem tranquilo. Letra B, também temos parênteses e colchetes. Primeiramente, resolvemos o que está dentro dos parênteses. 9 menos 4 dá 5, né? E agora eu vou resolver o que está dentro dos colchetes, que no caso é 10 menos 5 mais 8. 10 mais 8, 18, menos 5, 13. Então teremos 32 mais 13, que por sua vez é 45, beleza? Letra C. Mais uma vez, temos parênteses e colchetes. Então, primeiramente, o que está dentro dos parênteses, 2 mais 1, que é 3. Agora, resolva o que está dentro dos colchetes, que seria 12 menos 4 mais 3. Né? 12 menos 4, 11. É isso? Não, né? Está errado, professor. 12 menos 4 é 8. 8 mais 3, sim, é 11, beleza? Agora, 45 menos 11 resulta em 34. Muita atenção na hora de resolver, não tenha preguiça de reescrever várias vezes a mesma expressão, que aí você diminui muito o risco de cometer erros, tá bom? E aqui, né, na letra D, já é uma expressão um pouco diferente, né? Aqui não tem parênteses, não tem colchetes, não tem chaves, mas tem potência, tem divisão, tem multiplicação e subtração. Lembrando que, primeiramente, eu preciso resolver as potências, né? Então, 6 ao quadrado, 36. 3 ao quadrado é 9. Agora, resulta aqui para mim uma divisão, uma multiplicação, uma adição e uma subtração. Primeiramente, resolvemos a multiplicação e a divisão na ordem que elas aparecerem, né? Apareceu aqui, primeiramente, uma divisão. 36 divididos por 9, 4, mais 4 vezes 10, 40, repito aqui o menos 12. Teremos o quê? 44 menos 12 resulta em 32. Vejam, né, a necessidade de resolver passo a passo, sem pressa, com bastante tranquilidade, respeitando as regras, né, da ordem daquilo que você vai resolver. Assim, você consegue aí chegar, né, no resultado correto, resolvendo aí da maneira mais adequada. Então, o que a gente viu durante essa aula? Algumas regras para você resolver adequadamente as expressões. Expressões, né, com as 4 operações, com potência, raiz, tudo envolvendo números inteiros, números positivos e negativos. Vimos também expressões com aqueles símbolos, né, parênteses, colchetes e chaves. Agradeço aí pela sua participação e até a próxima aula.